Como aprender um idioma? Faz um curso. Tem muita gente que fica nessa dificuldade justamente de saber como que eu vou aprender um idioma, o que eu preciso fazer, etc. Como que eu começo, né? E às vezes a questão principal que a pessoa tenta se responder é: qual caminho que eu vou utilizar? Vou fazer um curso ou vou buscar tudo na internet, vou caçar tudo e vou fazer eu mesmo o meu caminho? Essa questão é essencial porque ela vai te ajudar a pensar, a organizar como que vai ser o seu aprendizado. E eu acho que uma das coisas que permeia é uma questão principalmente econômica. Você tem condição de pagar um curso ou você não tem condição de pagar um curso? Se você não tem condição de pagar um curso, o caminho do autodidatismo acaba sendo a escolha que fica mais facilmente disponível. Já se você tem condições de pagar um curso, você vai poder se inscrever, fazer sua matrícula e seguir naquele ritmo. Só que cada um tem seus prós e seus contras, né? A questão de você ser autodidata, você vai ter que criar todo o seu caminho, de que fazer todas as coisas sozinho, que ir procurar conteúdo, ir procurar meios. Já no curso você vai ter todo esse caminho pronto para você somente trilhar, né? Então, em um você tá abrindo a mata, você tá cortando com o facão lá e abrindo um caminho para você passar, e no outro já tá o caminho preparado, onde você só tem que trilhar ele. Só que aí tem as questões que são essenciais de cada um. Em um, você acaba tendo talvez uma rigidez um pouco maior de como que vai ser seguido esse caminho. No outro, você vai ter uma maior liberdade. Eu, particularmente, eu penso assim, eu tento pensar de uma maneira prática, que é o seguinte: você não é obrigado necessariamente a escolher um ou outro, senão pela questão financeira. Se você tem a condição de pagar um curso, o curso pode ser muito bem-vindo. Só que, além do curso, também pode fazer o seu caminho autodidata, ao passo que você já está nesse curso, né? Então, as duas coisas, elas podem se associar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei com videogames, com dicionário, com coisas muito simples, e na época eu não tinha nem celular, nem Duolingo, né? Então, foi uma coisa bem primitiva ali que eu fiz, mas que depois, quando eu fui para fazer um curso, isso me ajudou muito a avançar e aproveitar muito mais esse curso. E olha, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, isso vai me ajudar a desenvolver ainda mais esse projeto. E se você tem questões, dúvidas, se você tem algum comentário a fazer, o que você achou, deixa o seu comentário aí e também se inscreve no canal. Isso vai me ajudar muito a poder desenvolver esse projeto. E é um projeto que vai ser construído também com vocês, pensando no que vocês precisam para poder se desenvolver em um idioma estrangeiro. Então, uma coisa que é essencial de se ter claro na hora de aprender um idioma é que esse caminho que você vai seguir em direção à proficiência, à fluência em um idioma, ele depende principalmente da atitude que você vai ter em relação a esse projeto que você tem para o seu futuro. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem muitas pessoas, por exemplo, que também escolhem fazer um curso, mas que não se desenvolvem tão bem como um autodidata. Assim como tem pessoas que são autodidatas que não se desenvolvem tão rápido como pessoas que fazem o curso. Então, o que diferencia essas duas pessoas? O que diferencia é aquilo que vai permitir ela desenvolver o seu potencial de acordo com as dificuldades que ela tem. Então, às vezes, um autodidata ele pode se beneficiar muito mais de um curso, que já vai ter um caminho, vai ter referências, vai ter portas ali já preparadas para ele só passar. E ele sabe, muito provavelmente, aonde ele precisa passar, por que portas, por que caminhos ele precisa seguir. Já a pessoa que às vezes vai fazer um curso, ela não tem todas aquelas atitudes que o autodidata tem para poder seguir nesse caminho. Às vezes a pessoa atribui uma boa parte dessa responsabilidade para o aprendizado para o professor e para a escola, ao invés de se engajar no processo também. Então, cada uma dessas coisas vai ter suas particularidades e aí cabe a você entender quais são as suas necessidades e quais são as suas condições naquele momento. Você tem tempo, você tem energia, você tem condição financeira. É de acordo com esses pontos que a sua escolha vai ser melhor tomada. Então, não tem uma resposta óbvia. Fazer um curso tem os seus benefícios, ser autodidata também tem os seus benefícios. Talvez o ideal, na minha opinião, particularmente, seria unir os dois. Então, se você consegue fazer um curso, às vezes até presencial, onde você vai ter pessoas com quem você vai conversar ao vivo, onde você tem um professor que está ali naquele momento, não um curso que já seja pronto. Para mim, particularmente, isso funciona muito bem, porque isso me faz ter que ter uma rotina, me faz estar em um determinado lugar, sei lá, seja no PC ou na escola, um determinado dia, um determinado momento. Então, para pessoas como eu, que precisam de ter uma rotina, para mim isso é muito mais benéfico.
Já se você é o tipo de pessoa que consegue se organizar muito facilmente sozinho, talvez isso possa ser um a mais, e o caminho autodidata seja ainda melhor para você, ainda mais possível, porque você vai ter a sua liberdade de organizar como você quiser a sua rotina. Então, para cada pessoa, vai depender qual que é o melhor caminho. Então, como aprender o idioma vai principalmente ter que responder essa questão, para onde que você quer ir e como você quer ir. Você vai fazer um curso ou vai seguir o caminho autodidata? E respondendo essa pergunta vai ficar mais fácil já de você saber como você vai aprender um novo idioma. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio, esse aqui é o Linguardade, e nesse canal a gente vai falar sobre línguas, sobre cultura, sobre visitar outros países, e eu vou tentar trazer um pouco da psicologia aqui para dentro também desse universo do aprendizado de línguas e dos poliglotas. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!